Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital ou no interior. Nós temos aqui o apoio do Arasuper, a melhor e maior rede de supermercados do Acre, e também da Rimalto Autopeças. Peças e acessórios para o seu carro, seja nacional ou importado. Eu tenho o prazer de conversar pela primeira vez aqui no programa com alguém que já se tornou conhecido também do Acre, né? Não só pelas telas da Globo ou da Rede Record, mas também por ter vindo aqui várias vezes. A primeira em 2012. Tenho o prazer de conversar então com o jornalista Vinícius Donola. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui no programa. O prazer é todo meu, muito obrigado. Eu vejo aqui que você já está se tornando um acriano, naturalmente. Eu adoro o Acre, realmente eu sou apaixonado pelo estado, apaixonado por Rio Branco. E já vim aqui, acho que de 2012 até hoje, umas 10 vezes, inclusive em férias. Eu adoro aqui. Legal. Eu vou só, Neto, fecha a câmera nele lá, no Rodrigo, aliás, no Vinícius. Enquanto eu leio aqui, algo interessante no dia do nascimento dele, olha só. No dia em que o homem pisou na Lua, o canceriano Vinícius Donola chegou à Terra, 20 de julho de 1969. Dona Náusea, o Deus à luz em Rio Claro, isso mesmo, no interior de São Paulo. Aos 17 anos de idade, ele fez a primeira reportagem para a TV, na extinta Rede Manchete de televisão. Em Campinas, também no interior de São Paulo. Aos 20 anos, mudou-se para Portugal, onde se graduou bacharel em comunicação social pela Escola Superior de Jornalismo do Porto. Por 14 anos foi repórter especial da Central Globo de Jornalismo no Rio de Janeiro. Na Record TV trabalhou como correspondente em Nova York, repórter e apresentador. Com 31 anos e meio de experiência nas principais redações de TV do país, Vinícius tirou uma licença para escrever esta obra. Achava que era a hora de revelar as histórias das histórias que contou. Este é o título do livro, o sexto do Vinícius, que vai ser lançado aqui em Rio Branco, na nossa capital. Por que você optou por lançar a obra aqui também? A ideia é fazer, Muniz, num período de 40 dias, o lançamento nas 5 regiões do país. Eu acho que a gente tem que quebrar essa coisa do eixo Rio-São Paulo, de fazer acontecer só ali. A gente tem que rodar esse Brasilzão e falo e repito, reitero, que a gente está na região mais importante, a norte, e a mais subnoticiada do país. E falo isso fazendo a meia-culpa como jornalista e falo com grande conhecimento de causa, porque eu trabalho nessa área há muito tempo. Eu sempre gostei de fazer reportagens aqui, é o maior manancial de pautas que a gente tem no Brasil. Toda vez que eu venho fazer uma pauta, eu levo 5 na bagagem para um dia retornar. E não é exagero. E mais, Muniz, eu acho que é importante que se tenha uma visão, pé de chão de fábrica, na lama, na terra, conhecer essa região, para cobrir essa região com as riquezas que ela tem e não só com as notícias que são transmitidas daqui. Entendi. Dona Neuza é a sua mãe. Minha mãe. O seu pai foi colega de profissão do Silvio Santos. Foi. E é um sonho que eu tenho. Conhecer o Silvio. Mas juro por Deus, é um sonho de infância. Porque, inclusive, tem fotos do meu pai na infância, pena que eu não as tenho aqui. Eles trabalhavam como contra-regras da Rádio Nacional. Eram muito pobres, né? Estavam começando a vida. E o Silvio ajudou muito o meu pai em algo que era muito delicado para o coração do meu pai, que era posicionar Dona Palmira, minha avó, em boas colocações no auditório para assistir ao programa do Silvio Santos. E eu não conheço o Silvio. Eu tenho um maior sonho de conhecê-lo. Agora, você é um privilegiado, né? Porque se a gente for mergulhar um pouco na história do jornalismo do Brasil, vai ver que tem tudo a ver também com Portugal. Não só por ser o nosso colonizador, mas acho que pelo mesmo idioma também tudo facilitou, né? E você estudou lá. Fui para Portugal, eu já era repórter da Manchete de São Paulo, só que eu não tinha acabado os estudos. À época era obrigatória a presença, né, do diploma de jornalismo. Isso. Fui pego pelo Ministério do Trabalho e me passaram para fazer esportes. Eu falei, não, eu quero fazer geral.
Para fazer geral tem que ser formado. Então, vou me formar e vou me formar fora do Brasil. E fui para Portugal. Quantos anos você passou no esporte? Eu não consegui ficar mais do que foi um pouco ano. tempo. Não consegui ficar mais sem nenhuma crítica, mas não era para mim, entendeu? Não é que é de menor ou maior relevância. Não, Muniz, não era para mim. Entendi. E aí eu fui para Portugal. Mas Portugal, como família rica, nada. Eu trabalhava de garçom, meu primeiro emprego, e eu fazia faculdade nos horários, ou bem cedo, antes do almoço que eu servia, ou à tarde, antes do jantar que eu servia. Depois eu fui vendedor de equipamentos de uma representante japonesa de câmeras e microfones. E meu último emprego foi vendendo lingerie. Eu trabalhava numa loja, eu vendia lingerie, essa loja está aberta em Portugal. Na primeira tudo bem, tinha alguma coisa a ver, né? A segunda não. A gente tem que aprender, né? A gente tem que se virar. Não posso dizer que hoje não conheço. E os donos dessa loja foram pais para mim lá em Portugal. Pais. Essa loja existe até hoje. O nome dessa loja a gente pode fazer propaganda, porque ela está lá. Não tem problema. Ana Fred, por causa da dona Ana e do seu Alfredo. Infelizmente, o seu Alfredo não está vivo para ver o lançamento da obra, mas a dona Ana já recebeu pelos Correios, eu sei que está lendo, e a ela eu agradeço muito, porque sem o apoio desses meus pais portugueses eu não teria chegado até aqui. Tem um texto aqui, eu não vou correr o risco de esquecer, então vou ler agora. Olha só, você compraria um carro usado de Vinícius Donola? Compraria toda a frota de segunda mão. A fisionomia dele comprova Lombroso ao contrário. A sua honestidade, integridade, coragem e transparência estão ali, na cara. Essas são virtudes que não se aprendem em escola nenhuma de jornalismo. E é verdade. Ou o sujeito tem caráter, curiosidade genuína ou compaixão pelo outro, ou não tem. Sorte do Brasil ter um repórter dessa excelência a serviço da causa de informar. E mais sorte ainda, sobrar generosidade nele, a ponto de compartilhar com toda a gente os segredos, medos, desafios, as frustrações e as conquistas do ofício. Vinícius Donola é um exemplo. Quem escreveu isso foi Pedro Bial, seu ex-colega de Globo. Meu amigo, e são palavras... Aliás, o texto é a cara dele, né? Sim. Ele é excessivamente generoso, porque é um amigo, e ele cita um cientista italiano, Lombroso, que estudava os tipos maus. Então ele fez um estudo de quais são as características do rosto de uma pessoa que pode predizer que esta pessoa será uma pessoa má ou cometerá um delito. Então, graças a Deus, o Bial disse que eu sou o Lombroso ao contrário. O Vinícius é paulista de Rio Claro. Sou de Rio Claro. Lá também tem Rio Preto. São José do Rio Preto, Ribeirão Preto. Isso. Tá. Você morou pouco tempo em São Paulo. A maior parte foi no Rio. Como é que foi essa... Olha, Muniz, eu vou te contar. Eu trabalhava em São Paulo quando me mandaram cobrir férias no Rio. Por 1/3 do salário que eu ganhava em São Paulo. Aí eu falei, mas hotel? Não tem hotel. Falei, mas um ticket de alimentação, vale... Alguma vantagem? Não tem. O seu salário é esse, R$ 647, topa? Falei, gente, não vai dar, né? É a sua chance, vai ou não vai? Aí eu saí da sala do chefe, falei, posso responder amanhã? Quando eu passei pelo batente da porta, eu voltei. Tá fechado, eu vou apostar. Então foi uma grande aposta. Deu certo. Eu fui para ficar um mês, estou há 25 anos. Virou carioca? A minha essência é muito paulista ainda, né? Mas eu tenho 50 anos, metade da minha vida está no Rio de Janeiro, então acho que eu sou um pouco carioca também, com muita honra. Quando você veio aqui a primeira vez, há 8 anos, a participar do lançamento do prêmio de jornalismo do Ministério Público, você já tinha vindo na Amazônia, né? Em 96. Já. Qual foi a região que você visitou? A primeira cidade que eu visitei, logo após uma breve passagem por Manaus, foi Novo Airão. Novo Airão é uma cidade que foi criada após o abandono de um outro município chamado Velho Airão, que foi um entreposto da borracha no interior do Amazonas. Eu fui fazer uma reportagem sobre um projeto
de tombamento daquela cidade pelo patrimônio histórico, né? Pela importância histórica que a Amazônia teve e tantas pessoas tiveram no esforço de guerra para combater o eixo, produzindo a borracha na Amazônia para suprir os aliados na Segunda Guerra Mundial. A história é linda, né? A história é maravilhosa. Legal. Mostra de novo, por gentileza, a capa do livro. História das histórias que contei. E sabe por que desse título, se você me permite? É o reconhecimento público, notório, de que a coisa mais legal do nosso trabalho, e não é por censura não, tá? Não vai ao... Não vai ao ar. São as roubadas, são os amigos, são as saudades, são os carros atolados. Uma das histórias que você contou aqui em off, que detonaram a sua reportagem. Qual delas? Você tinha caprichado na reportagem, deletaram. E nunca o chefe soube. O que acontece? Eu entrevisto uma pessoa que escreveu, tatuou o seu nome na história da humanidade, né? Que foi o segundo homem que pisou na Lua, Buzz Aldrin, o americano Buzz Aldrin. Eu já tinha tido um contato com o Neil Armstrong no mesmo evento. Ele se recusou a gravar a entrevista, ele era muito calado, muito contido, ele faleceu já. E o Buzz Aldrin, que dá o nome ao personagem Buzz Lightyear, deu uma entrevista saborosa, falou, olha, eu conheço o Brasil, rapaz. A gente simulava a ausência de gravidade mergulhando em Fernando de Noronha. Poxa, que... Bom, entrevista linda. Quando mandávamos pela internet trechos para o Rio de Janeiro, onde a reportagem seria editada, o cinegrafista deletava imagens indesejadas. Porque o que a gente faz em TV? Não é toda a reportagem que você manda para ele, porque senão alguém coloca uma imagem tremida, uma imagem sem foco. E nessa de colocar, apertar o botão, deletar, ele deletou a entrevista inteira do Buzz Aldrin. E nunca a minha chefia soube. A gente nunca contou o que tinha feito. Então, como já não... Você livrou a pele do colega. Como já não temos risco de retaliação, e naturalmente, eu tenho que ter boa memória para escrever as coisas que vivi. Porém, eu tive um lapso de memória e me esqueci o nome desse cinegrafista, por isso que nesse capítulo eu não cito o nome do colega. As outras 5 obras não são sobre bastidores de notícia. Não, são livros infantis, um deles escrito, inspirado numa história do Acre, cujos direitos autorais foram doados para a tribo Axaninca, para a etnia Axaninca, os meus amigos Axanincas. É um livro chamado Pequeno CO2, ilustrado pelo Ziraldo. Pequeno CO2 se me permite, é um menino molécula que tem medo de virar fumaça. Ele vive na casca de uma castanheira. E ele tem medo de ser mandado para uma prisão de CO2 que envolve o planeta Terra. E tem tanto CO2 nessa prisão que o planeta está quente. Tem um lado ecológico aí também. Essa é a ideia de a gente falar de emissão de CO2, né? Neste aqui você se refere também ao Acre. Claro. Se eu falar da minha vida e não falar do Acre, é a mesma coisa que não falar de Rio Claro, onde eu nasci. Como é que surgiu essa ligação forte de você com o Acre? Eu vim pela primeira vez fazer uma série para o Ministério Público. Isso. E como eu te disse, eu venho e volto com pautas. Pois bem, e não é exagero, eu voltei com uma série para ser produzida aqui no Acre. Então, fizemos os Axanincas, fizemos uma série de reportagens à violência no campo, nós fizemos também as linhas que foram encontradas e filmadas de balão, belíssimas, que nos reportam as civilizações antigas que aqui viveram. E depois vim passar férias no Seringal Cachoeira, com o professor Marcos Afonso, um grande acadêmico. Fui lá, viver como que era a vida no Seringal, por que se acordava tão cedo, por que eles iam de madrugada tirar borracha, né? Entender um pouco aquilo que eu te falei, pé na lama, pé no barro, pé na floresta, né? Eu preciso da floresta, né? Eu estou vindo muito rapidamente agora. Eu não vou conseguir ir para dentro da floresta, não vou conseguir abraçar uma samaúma. Você vai passar quanto tempo aqui? 3 dias só. Porque eu tenho que lançar o livro em Maceió, depois eu tenho que ir para Goiás. Mas eu sempre venho já pensando na volta. Rapidinho aqui para a gente encerrar. Por Depois favor. de mais de 30 anos de Rede Globo, 10 de Record, você resolve sair então? Para escrever o livro. Mas eu tenho como ficar longe disso? Como é que eu vou ficar longe disso aqui? Isso aqui é meu mundo, né? Vamos falar do lançamento do livro aqui. Olha, não teria como não lançar o livro sem
passar por Rio Branco. E eu fui recebido muito gentilmente quando esse livro era apenas um neném, era apenas uma ideia, na UFAC. E é lá na UFAC que eu falei, ali é o ponto para a gente lançar o livro e comungar com jornalistas e futuros jornalistas, alunos, um pouco desses bastidores, dessas histórias, das histórias que contei. Você mesmo pode fazer o convite, pessoalmente. Posso fazer para que câmera? Presta aqui? Isso aqui. Olha, o lançamento vai ser hoje, 19 horas, lá na UFAC, no Auditório Garibaldi Brasil, com a presença de professores, de alunos, demais convidados, todos estão convidados. E a ideia é partilhar um pouco das discussões éticas, deontológicas, dos dramas, dos desafios, das dificuldades dessa nossa profissão que passa por uma transição, mas que é apaixonante e que nos faz enriquecer. Tinha outros assuntos para a gente debater, sobretudo esse novo momento do jornalismo brasileiro, mas fica para a próxima. Se tiver essa oportunidade, sim, com certeza. Chame que eu venho com muita alegria. Foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado por essa gratidão que você tem para com o Marcos, com Rio Branco. Sucesso para ti. Eu é que tenho que agradecer. Muito obrigado. Um prazer. Sem menosprezar os demais entrevistados, você certamente aumentou a audiência no programa. Puxa vida. Muito obrigado. É uma honra e contem sempre comigo. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo a Rio Branco. Muito obrigado, muito obrigado. Depois do intervalo, eu volto com outra entrevista não menos importante para você. Até já.